Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. É o nosso 14º programa. Que alegria, que satisfação do nosso 14º programa Direito em Pauta. Boa noite a todos. É o nosso 14º programa Direito em Pauta. Fernanda, Gabriel, Marta, Colégio Potencial. Grande Caio, tudo bem? Boa noite a vocês. Hoje é o nosso 14º programa, Direito em Pauta. Dr. Fernando Capês hoje será o nosso convidado. É uma honra e uma alegria recebê-lo. Dr. Fernando Capês. Ele já está aí conosco e eu já vou convidá-lo para participar ao vivo e aí já faço a apresentação. Estamos aguardando a conexão com o Dr. Fernando Capês, uma enorme alegria, uma honra recebê-lo. Dr. Fernando Capês, que honra! Boa noite, Constantino. Honra minha. Prazer enorme conversar com você e discutir aí os temas aí de interesse público. Parabéns pelo teu programa. Estamos juntos. Obrigado pelo carinho de sempre. Eu gostaria de começar fazendo uma apresentação breve do seu currículo, porque, obviamente, se eu fosse ler o seu currículo todo, teria que fazer 2 lives. A primeira só do currículo. Eu vou ler aqui, agradecendo de antemão ter aceito o convite. Sei que a agenda está corrida, que essa condição de secretário em São Paulo e a diretoria executiva do PROCON estão lhe tomando muito tempo. Mas é um prazer recebê-lo. Dr. Fernando Capês é procurador de Justiça, mestre em Direito Penal pela USP, doutor em Direito pela PUC, professor e palestrante. Já escreveu mais de 60 obras. Ele ingressou no Ministério Público em 1988. Integrou o primeiro grupo de promotores de justiça responsáveis pela defesa do patrimônio público e da cidadania, destacando-se no combate à violência das torcidas organizadas e à máfia do lixo. 2 problemões na época, né? Foi deputado estadual por 3 mandatos, inclusive presidente da Assembleia Legislativa. Apresentou 483 proposituras e é autor de 44 leis, várias delas importantíssimas. Uma das mais relevantes é aquela que proíbe a exigência de caução nas internações hospitalares. Atualmente é secretário estadual de Direito do Consumidor em São Paulo, diretor executivo do PROCON. Dr. Fernando Capês, eu lembro bastante da sua atuação como procurador de Justiça e foi ali que eu virei seu fã. E eu queria fazer só, no início do nosso programa, dar um depoimento. Eu já encontrei o Dr. Fernando em vários ambientes. Já encontrei em palestras, já encontrei na sede da OAB, já encontrei em churrascaria. E eu queria dizer para vocês que o tratamento que eu recebi dele foi exatamente o mesmo. Em todo o ambiente que eu o encontro, a forma de ser tratado foi a mesma. Eu acho que isso merece aplausos de início para lhe dizer que é muito bom pessoas que têm o seu gabarito, que têm o seu conhecimento e que alcançaram os postos que o senhor alcançou, terem essa dignidade de tratar as pessoas da mesma forma sempre. Então, já fica o meu agradecimento. Vamos começar o nosso bate-papo. Quer fazer algumas palavras iniciais e a gente vai trocando? Olha, não dizer que, pelo contrário, eu é que me sinto honrado sempre pelo carinho que você me tratou, pela distinção. Estamos juntos e eu tenho o maior interesse em esclarecer todas as dúvidas e tratar do maior número de assuntos possível aqui nesse nosso período de tempo. Eu não poderia marcar muitas lives, eu separei essa especialmente em consideração a você e ao teu trabalho. Obrigado. Eu levantei alguns dados que, desde o início da pandemia, o PROCON já fiscalizou mais de 5.000 estabelecimentos, atuando em 302 municípios.
realizou mais de 300 mil atendimentos, que é um aumento de 45%. Como é que ficou a situação do Procon nesse momento de pandemia? Essa atuação do Procon, como é que vocês enfrentaram esse momento? Olha, Constantino, logo que surgiu a pandemia, nós precisamos fazer uma análise sobre a gravidade do problema que estávamos para enfrentar. E não foi difícil perceber que estávamos diante da maior catástrofe econômica, talvez, da história, provocada por uma pandemia. Nunca na história da humanidade uma pandemia provocou a paralisação, interrupção ou modificação de todos os contratos, em todas as áreas, ao mesmo tempo. Quando teve a gripe espanhola, na década de 1920, quando teve a peste negra, no século XIII, o mundo não estava interconectado como agora. Então, as consequências foram drásticas. Identificamos o coronavírus, provocador da Covid-19, como um evento de força maior, dada a sua irresistibilidade, e, ao mesmo tempo, um caso fortuito, pela sua imprevisibilidade. Evento imprevisível e irresistível. Sabíamos que estávamos para enfrentar um desafio enorme, e, com isso, a preocupação inicial foi procurar um equilíbrio entre atender às necessidades do consumidor sem provocar uma quebradeira geral dos fornecedores. Se o Procon tivesse radicalizado, haveria como consequência uma intensa judicialização e uma provável quebra de grande número de empresas, proporcionando que, na volta da pandemia, quando ela tivesse cessado, teríamos um outro cenário, com poucas empresas, grupos pequenos e fortes, concentrações, oligopólios, em detrimento do consumidor. Então, nós procuramos agir com equilíbrio, serenidade, fazendo negociações coletivas. Tá. Com relação às empresas que, mesmo no momento de pandemia, tentaram se aproveitar disso, aumentar preço, tal, a atuação do Procon foi forte nesse sentido também. A gente teve muito disso nesse momento, dos chamados aproveitadores? Infelizmente, nós tivemos que fazer uma linha divisória. Fornecedor de boa-fé e fornecedor de má-fé. Especulador, que estava se aproveitando do momento para ter lucros excessivos. Então, um dos focos de atuação inicial foi o combate à explosão do preço do álcool em gel. Embalagem de 500 mililitros, que era vendida a R$15, inexplicavelmente pulou para R$90. Botijão de gás. Sem gás de cozinha, não se cozinha comida. Não adianta ter alimento se você não pode cozinhá-lo. Pulou o preço de R$62 para R$150. Pacote de máscaras, que eram vendidos a R$27, R$40, pulou máscaras de qualidade mais baixa, claro. Pulou para R$400, R$500. E o preço do pacote de 5 quilos de arroz foi de 9 para 22, R$27. Então, claro, o Procon foi à luta. Não tinha jeito. Em alguns casos, com a Polícia Civil, porque se tratava de crime contra a economia popular. Então, nós visitamos, fiscalizamos, durante esse período da pandemia, até agora, do final de março até agora, mais de 5 mil estabelecimentos, supermercados, mercados, farmácias, distribuidores de gás, indústria farmacêutica que estava especulando na matéria-prima da hidroxicloroquina e da azitromicina. Tivemos que ir para cima também. E, em alguns casos, quando identificamos procedimentos especulatórios, fraudulentos, tivemos que ir com a polícia para fazer, infelizmente, algumas prisões. O Procon atuou, portanto, com serenidade. Qual foi o resultado disso, Constantino? O gás estabilizou por volta de R$70. O álcool em gel ficou entre 15, 19, no máximo R$20. Não houve problema com a distribuição de máscaras. E os supermercados, alguns deles, criaram umas prateleiras com produtos mais baratos, também procurando impedir que o preço, por exemplo, do arroz chegasse a R$30. Aí não tinha a menor condição.
E essa foi a nossa principal preocupação no período da pandemia, evitar a especulação diante da falta de poder aquisitivo do brasileiro. Perfeito. Nessa linha de atuação, vocês criaram, acho que sob a sua coordenação, a Força-Tarefa da Secretaria de Defesa do Consumidor, que foi junto com a Receita Federal, Receita Estadual, se eu não me engano, e com a Polícia Civil. Qual que era o objetivo da Força-Tarefa? Com a criação da Secretaria Extraordinária de Defesa do Consumidor, foi possível que nós dialogássemos diretamente com outras secretarias. No caso da Secretaria da Fazenda, isso proporcionou uma agilização muito grande, porque ao invés do PROCON ter que visitar todos os estabelecimentos, conforme a gente recebia as denúncias, nós solicitávamos o compartilhamento de dados com a Receita, dados sigilosos sob nossa responsabilidade, e recebíamos as notas de venda dos produtos antes da pandemia e depois da pandemia. E aí agilizava, nós já notificávamos a empresa para que justificasse o porquê do aumento. Com relação à Secretaria de Segurança Pública, começamos a realizar com principalmente o Batalhão de Operações de Polícia Estratégica, o Batalhão de Operações de Polícia Estratégica da Polícia Civil, algumas operações também em conjunto. Isso foi possível. O PROCON é uma fundação pública, ele tem uma atuação técnica. A criação da secretaria ela permite uma maior mobilidade, flexibilidade operacional com a criação dessas forças-tarefa que foram de grande utilidade. Como eu disse, os efeitos econômicos são ruins, mas poderiam ser muito piores se permitíssemos uma especulação sem controle de preços de produtos essenciais. Perfeito. Só para esclarecer para quem está nos assistindo, na verdade, o PROCON ele tem poder de autuação. No descumprimento, o PROCON tem poder de autuação e de aplicar multas, correto? Exatamente. O PROCON ele existe no estado de São Paulo desde 1976, há 44 anos. Ele começou timidamente como um gabinete, um órgão de gabinete, com poucos funcionários. Em 1995, ele foi transformado numa fundação pública. E aí, com a aplicação do Código do Consumidor, que entrou em vigor em 91, o PROCON tem poder de multar empresas que incorrem em práticas abusivas com relação ao consumidor. Pode multar. No caso de reincidência, pode interditar o estabelecimento, fechar o estabelecimento. E a função principal do PROCON não é a de multar nem fechar o estabelecimento, que ele faz muitas vezes, mas é defender o consumidor, proteger o consumidor. Então, nós recebemos, no ano passado, 2 milhões de reclamações. O PROCON procura fazer as suas conciliações e ele tem sucesso em 80% dos casos. E agora, nesse segundo semestre, uma grande novidade que eu passo aí com exclusividade para você. Obrigado. O PROCON estará totalmente digitalizado. O consumidor que se sentir prejudicado, ele pode, com o uso do seu celular, ele poderá fazer uma reclamação eletrônica acessando, bota ali no Google, PROCON SP. Colocando PROCON SP, abre uma página com uma barra gigantesca. Faça aqui sua reclamação. Então, o consumidor clica nesta barra, faz a reclamação eletrônica, recebe imediatamente um número de protocolo. A partir de setembro, tudo será digitalizado. Ele vai acompanhar a sequência dessa reclamação. Ou seja, no momento que ele faz a reclamação, ele já vai ver o fornecedor recebendo a reclamação. Em 10 dias, se não resolver, e na maioria dos casos resolve em 10 dias, nós vamos marcar audiências de conciliação. Iniciaremos o cadastramento de mediadores e conciliadores e faremos mediação e conciliação após esses 10 dias, se não houver acordo, mediação e conciliação online. E se não der certo a mediação e conciliação online, nós encaminhamos ao Juizado Especial Civil o consumidor, e mandamos para a fiscalização para multar o fornecedor que agiu de forma desidiosa
ou de modo a violar os interesses do consumidor. Então, tudo começa com o celular ou o computador, fazendo a reclamação eletrônica no PROCON. Funciona sim, dá muito resultado. Eu queria parabenizá-lo, porque a gente aí, na advocacia empresarial, ao longo desses anos todos, a gente tem atuado bastante com o PROCON. E essa sua posição conciliadora, que, na verdade, não é tirar a força do PROCON e nem tirar a força de punir aquele que merece ser punido, mas essa sua visão conciliadora, ela com certeza vai ajudar em muito o consumidor. Eu queria fazer um parênteses também. O senhor falou de acessar o PROCON pelo computador e pelo celular. Parece que vocês localizaram algumas fraudes também com relação ao PROCON, né? O pessoal que tentou usar sites não verdadeiros, acessos não verdadeiros, também com o PROCON para roubar os dados do WhatsApp, para hackear o WhatsApp. Teve essa passagem também. Vocês conseguiram, acho que, ter sucesso em encontrar aí o pessoal que... Constantino, olha só. Os golpes pela internet quadruplicaram no período de pandemia. Nós tivemos mais nos 3, 4 meses de pandemia do que em todo o ano passado. As reclamações explodiram, o que nos leva a alertar o consumidor, a alertar os internautas que estão nos ouvindo. Os golpes estão se tornando frequentes. Desconfie de tudo. Jamais forneça dados pessoais por e-mail, WhatsApp ou a qualquer plataforma digital. Não dê seu nome, não dê seu endereço, seu RG e CPF, e muito menos senha ou combinação de números. As empresas, muitas delas, estão ofertando produtos para vender no comércio online à distância, mas não tem esses produtos no seu estoque. Que reclamações existem, então? Primeiro, atrasaram na entrega, porque não tinham o produto no estoque, tiveram que buscar no centro de distribuição. Essa reclamação é ainda dos consumidores sortudos. Eles só receberam o produto com atraso. Segundo tipo de reclamação, o produto chega danificado e a empresa não se responsabiliza pela troca. Terceira reclamação, o preço que é cobrado não é o preço que foi combinado. Chega lá outras taxas, custos adicionais não combinados. E a quarta e mais grave, a empresa não existe. Era uma fachada, era um golpe. Tivemos agora no site 123, que vendia televisores a preços absolutamente inexplicáveis. Compravam numa loja e revendiam a metade do preço dessa loja. A própria loja não entendia como. É fácil explicar. Eu compro 10 mil televisores, mas vendo 100 mil. Só vou entregar 10 mil. Aí eu posso fazer o preço que eu quiser. Não é verdade? Os 100 mil vão me pagar, só 10 mil vão receber e o golpe está dado. Então, primeiro, quando fizerem compras pela internet, não reajam à publicidade. Receber a publicidade, já responde. Nada disso. Tome o consumidor a iniciativa de entrar no site da empresa. É o consumidor que tem que procurar e acessar o site da empresa. Segundo, verifique se a empresa tem endereço fixo, se ela existe. E há quanto tempo ela está neste endereço. Acesse até o Google Maps para saber. Mas procure saber, entre no CNPJ da empresa, qual que é a situação dela? Foi criada agora? E o mais simples de tudo, entre no site Procon SP. Nós temos uma relação de várias empresas que já apresentaram problemas. E, portanto, é um alerta que nós lançamos aos consumidores. Tomar muito cuidado, desconfiar de tudo e de todos. Você quer ver um golpe também que está sendo dado? A pessoa vai no banco, usou o seu cartão de crédito ali, o cartão para acessar a máquina do saque, para consultar o extrato, etc. Quando a pessoa está saindo, vem um golpista com o crachá do banco. Diz que houve um problema no cartão e pede o cartão. E troca esse cartão. Com o cartão verdadeiro, ele faz uma série de compras que sequer exigem
a senha. Ele pode fazer muitas coisas com o cartão que seja do cliente. E, finalmente, nessa onda de golpes, pasme, meu amigo Constantino, criaram 6 perfis falsos do Procon. Tem Procon aí falso, Procon fake, entrando em contato com os consumidores e pedindo a própria avaliação, o que eles estão achando, e estão pedindo os dados pessoais. Dê a sua opinião e acesse envie os seus dados para aplicação de golpe. Então, realmente, a gente tem que estar muito atento e nós estamos atuando em parceria com a Polícia Civil em muitos casos. O pessoal não tem medo mesmo, né? Com a sua presença na diretoria executiva do Procon, é loucura fazer isso. Com certeza não vai ficar barato e não tem que ficar mesmo. Já não está ficando. Um assunto que me perguntaram bastante quando eu divulguei a live foi com relação ao aumento abusivo das contas de energia elétrica. Parece que também teve uma atuação forte do Procon com relação a isso. E aí o pessoal tem me perguntado bastante com relação a isso. A gente teve a leitura pela média, mas que na verdade não bateu isso, né? Como é que está essa situação, professor? Chegou o mês de março, a empresa que distribui energia elétrica na capital e grande São Paulo, que é a empresa que sucedeu a antiga Eletropaulo, uma empresa chamada Enel. Muita gente chama de Enel, mas o nome é Enel porque é uma empresa italiana. Essa multinacional italiana, Enel, tomou uma decisão. Nós não vamos fazer leitura de relógio para ver quanta pessoa consumiu de energia elétrica no mês de março. Também não vamos ler o relógio no mês de abril. E não vamos ler o relógio no mês de maio. Bom, então como é que você vai cobrar se você não vai ler o relógio? Eu vou cobrar pela média dos 12 meses anteriores. Então você pega os 12 meses, fevereiro de 2020 para fevereiro de 2019, soma esses 12 meses, divide por 12 e você tem a média dos 12 meses anteriores. Esse valor fixo é que foi cobrado em março, em abril e em maio. Quando chegou o mês de junho, a Enel resolveu voltar a ler o relógio. Aí o que ela fez? Ela leu o relógio e falou, bom, espera um pouquinho. De fevereiro, quando eu parei de ler o relógio, a junho, quando eu voltei a ler o relógio, houve o consumo de tantos quilowatts de energia. Mas eu só cobrei pela média. Eu cobrei menos em março, abril e maio, porque a média dos 12 meses anteriores foi menor do que o consumo efetivo. Então, como eu estou vendo aqui que ele consumiu mais do que eu cobrei, eu vou cobrar a diferença entre o que ele pagou e entre o que ele consumiu. Ou seja, a diferença entre a média dos 12 meses anteriores e o consumo efetivo e real. Pegou essa diferença, acresceu também a conta de junho, que ela leu quanto foi o consumo, e botou tudo junto. Quando chegou o mês de julho, caiu uma paulada na cabeça das pessoas, porque ela cobrou a diferença dos meses de março, abril e maio, mais o consumo efetivo de junho. E quando você aumenta o valor da cobrança, incide também uma alíquota maior de ICMS no efeito cascata. As pessoas receberam contas absurdas de altas. Faltou bom senso para a empresa. Faltou sensibilidade. Faltou poder de comunicação. E o Procon exigiu que ela parcelasse em 12 vezes esse valor que chegou tão alto. E ela disse que só parcelaria para quem pedisse, e mesmo assim, além de pedir, tinha que confessar e admitir que a conta estava certa, quando muita gente está contestando o valor. Metemos uma multa de 10.280.000 na Enel, pedimos que a Arcesp aplique uma multa de 50 milhões e encaminhamos para o Ministério Público de São Paulo, Promotoria do Consumidor, promotor Orlando Mendes, a fim de que ele possa tomar providências como uma ação civil pública. No âmbito do Procon, tivemos que esgotar na multa, porque a Enel se recusou a atender a nossa exigência de parcelamento em 12 vezes. Perfeito.
Nessa linha também, teve uma nota técnica falando das relações entre fornecedor e consumidor, uma nota técnica que me pareceu bastante interessante, que ela fala dos 12 meses de parcelamento, da possibilidade do consumidor, ao término da pandemia, ou devolver o serviço. Queria que o senhor falasse um pouco disso, por favor. Olha, nós tivemos a medida provisória 925, que foi convertida em lei, mas ainda não foi sancionada pelo presidente da República. Ela já foi convertida em lei, mas falta a sanção. Essa medida provisória, agora que será uma lei, diz o seguinte: cancelamento do voo. Com o cancelamento dos voos este ano, o consumidor terá direito de pedir o reembolso do valor pago, só que esse reembolso será pago em até 12 vezes, a contar do cancelamento. Então, cancelado o voo, a medida provisória falava 12 vezes a partir da cessação da pandemia. O Congresso mudou, 12 meses a partir do cancelamento. do cancelamento. Segunda opção, pode pegar este crédito e usar para si ou para terceiro, trocando por uma outra passagem. Se for mais cara, paga a diferença. Então, estas são as opções. E aí criou-se um efeito cascata para agências de turismo, shows e eventos. Não havendo a remarcação, a pessoa pode pedir o reembolso em até 12 vezes. Embora a medida provisória tratasse apenas das companhias aéreas, teve a medida provisória também 948, que trata dos de eventos. shows e eventos. Então, está mais ou menos nessa base. Primeiro, se tenta acomodar. Vamos assistir outro show? Vamos remarcar que esse conjunto volta aqui? Não, não quero. Tá bom, então o seu dinheiro será devolvido em 12 vezes. Quando a empresa se recusa a uma ou outra providência, deve o consumidor reclamar ao PROCON SP, que nós vamos atrás da empresa para exigir que ela cumpra o que diz a lei. Perfeito. Falar um pouco das escolas. Parece que o PROCON fez um acordo com o sindicato das escolas privadas, no sentido de que tenha desconto ou então parcelamento. Se puder falar um pouco disso também. Eu estou indo na linha das perguntas que me fizeram ao longo da semana. Claro, se o senhor quiser mudar a forma, fica à vontade, hein? Eu acho que as perguntas, aliás, você está conseguindo cercar todos os problemas aí com muita precisão. Então, veja bem, escolas. Todos os estados que aprovaram leis impondo descontos obrigatórios tiveram as leis declaradas inconstitucionais. Algumas decisões que estão fixando liminar desconto obrigatório, sem critério, estão sendo alteradas pelo tribunal. O que o PROCON fez? Tem que analisar caso a caso. Perfeito. A escola e a universidade têm a obrigação de agendar, de dar uma data para o aluno ou para o pai do aluno para sentar e conversar. Nas escolas, 7 dias para dar uma data. Nas universidades, 15 dias para dar uma data. Nesta audiência que é solicitada, 7 dias escolas, 15 dias universidades, o pai vai discutir com a escola. E ele vai mostrar a sua situação. E a escola vai mostrar a sua situação. E vão chegar num denominador comum. Se não chegarem, tem que entrar no PROCON. O PROCON chama a escola. Escuta, aqui, o pai perdeu o emprego. Ele teve uma redução na sua renda. Vamos ter que readequar isso aqui. E a escola, ao mesmo tempo, vai ter que mostrar a sua planilha de custos para saber se ela teve redução de despesas ou não. Tudo dentro de uma razoabilidade. Caso a caso. Agora, o que é indiscutível? Se a escola era período integral e não tá mais dando refeição, não pode cobrar. Não está dando mais, por exemplo, aula de dança, aulas de ginástica que dão à tarde, atividade complementar, não pode cobrar. E aí o PROCON está entrando com o apoio do sindicato, inclusive, porque a escola está errada. Se nós radicalizássemos muito, o que aconteceu é o seguinte: nós temos 10 mil escolas particulares do ensino básico no estado de São Paulo. 80% atende as classes C, D e E. Haveria uma imediata migração de todos para a rede pública, que não teria condições de atender. Então,
Estamos vendo aí, por exemplo, a tragédia do Líbano, com a explosão na região portuária, destruindo Beirute inteira, praticamente, uma tragédia, uma tristeza. Veja, você tem que se adaptar. Quando ocorrem tragédias como essa, e o coronavírus é uma tragédia, todo mundo vai perder um pouco. Se todos aceitarem perder um pouco, todos ganham também alguma coisa. E foi essa a preocupação do PROCON, usar o bom senso, a serenidade e o equilíbrio. A palavra acho que é bom senso nesse momento, bom senso e equilíbrio, né? O fornecedor, ele teria um canal aberto como fornecedor para buscar auxílio do PROCON fazendo o caminho inverso? Isso é possível? Eu posso buscar o PROCON como fornecedor para dizer, olha, eu não tenho condições de cumprir o que foi contratado comigo. Ele pode buscar o PROCON, ou o PROCON ele só atende aos consumidores? Ou se há interesse do consumidor, ele atua? O PROCON preza pela harmonia nas relações de consumo. Falamos com fornecedores, recebemos fornecedores. Quando eu cheguei, o fornecedor era quase que o demônio. Eu fiz um evento grande. Eu fiz um congresso internacional. Você me viu, então? Eu fiz um congresso internacional, chamei os representantes dos fornecedores, depois tinha gente do consumidor levantando e indo embora. Ora, vamos parar de radicalismo. Nós não queremos um PROCON ideológico, mas um PROCON técnico. Perfeito. Nosso dever é resolver o problema do consumidor. Então, fornecedor, venha, conversa. E sabe o que está acontecendo? Com esse diálogo, eu chamo o fornecedor e digo, olha, você tem aqui 500 reclamações. Te dou 15 dias para resolver as 500 reclamações, salvo aquelas que você me provar que estão erradas. E com isso, em vez de ter 500 processos tramitando burocraticamente, eu tenho 500 soluções. Perfeito. Ou seja, o diálogo. E eu costumo dizer aos fornecedores, aqui não é lugar nesse momento de ter razão. Aqui o momento é ser feliz. Resolva o problema dos consumidores e seja feliz. Quer ter razão? É lá em juízo quando a gente começar a brigar. Aí é tese jurídica com tese jurídica. Aqui é para atender, para resolver. E na dúvida, resolva. É melhor um mau acordo para você, fornecedor, do que uma boa demanda. Perfeito. Bom, a gente tinha combinado de falar 30 minutos pós do seu tempo, dos seus compromissos. Vamos cumprir isso. Então, a gente já chegou nos 30 minutos. Óbvio que eu queria, o programa é de 1 hora, mas eu já agradeço. Se eu já quiser levar para o final, como a gente tinha combinado, parece que eu tenho outros compromissos e abriu aí uma brecha na agenda. Então, se quiser partir para o final, eu lhe deixo à disposição. Se quiser falar mais um pouco, mas a gente tem tinha aberto essa brecha na agenda de 30 minutos. Então, ficamos à vontade. Eu acho que a gente esclareceu bastante. Tentei passar por todos os pontos que são os mais importantes. E queria deixar aqui o meu agradecimento e dizer que essa visão de PROCON de hoje é o PROCON que eu realmente acredito e vou defender como bandeira. Eu já passei ao longo são 30 anos quase de advocacia, eu já passei por alguns PROCONs que realmente, representando na maior parte fornecedor, que é a minha área de atuação, e eu já passei por PROCONs ideológicos e por PROCON que não conseguia enxergar esse equilíbrio. Então, eu queria deixar esse agradecimento por essa mudança de postura do PROCON e dizer para todos que estão nos assistindo, o PROCON está nas melhores mãos possíveis, está na melhor... eu sou seu fã, então o PROCON está bem representado e agradecer a sua participação, lhe deixar à vontade, se tiver mais alguns minutos, óbvio que a gente agradece, mas se tiver no seu tempo, podemos encerrar aqui e eu continuo batendo papo com os meus seguidores mais um pouco. Fica completamente à vontade. Obrigado pelo carinho de sempre. Olha, eu que agradeço, Constantino. Nós, na verdade, não teríamos nem essa meia hora, pela consideração que eu tenho a você. Realmente fizemos este encaixe e, aliás, foi muito proveitoso. Eu quero dizer a você, nós estamos querendo trabalhar sempre na fase da proteção, com orientação, com prevenção, com harmonia. O fornecedor também é um empresário que gera empregos, recolhe impostos, merece o nosso respeito, salvo aquele que atua com uma fé deliberada. E a gente tem conseguido grandes resultados com esse diálogo. O PROCON criou uma escola. Hoje nós temos a Escola de Proteção e Defesa do Consumidor. Já temos 57 aulas gravadas pela internet. Vamos dar um curso sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD,
tudo gratuitamente via Procon. Futuramente a escola dará cursos de pós-graduação. Estamos abrindo cadastramento para os mediadores e conciliadores. Vamos digitalizar completamente o Procon e procurar agir com pragmatismo. Eu acho que o que está faltando no país é ação. Nós temos um vício de polemizar tudo. Nós vivemos uma sociedade extremamente conflituosa. Nós precisamos trabalhar mais a harmonia e o pragmatismo. O Procon está trabalhando para resolver problemas do consumidor. Este é seu objetivo. Nós queremos dar a ferramenta mais rápida e ágil possível para que ele reclame, dar a resposta mais rápida e eficaz para ele, com menor custo público e menor burocracia. Estamos implantando a telejornada de trabalho. Isso vai permitir redução de gastos do Procon, com aluguel, vale transporte e outras despesas. O trabalhador nosso, funcionário do Procon, vai ter mais tempo e nós vamos cobrar produção diária. Então, tudo isso está sendo mudado. Eu acho que é um papo para a gente, numa outra oportunidade. Saio daqui agora para dar aula, que começou às 7h30, mas os alunos vão esperar um pouquinho. E foi um enorme prazer estar aqui de volta e quero recebê-lo oportunamente no Procon com a cessação da pandemia, com essa cessação, para um café e seus convidados também. Estarei aí, com certeza. Agradeço a disponibilidade desde o início. Obrigado. Peço perdão por ter passado alguns minutos. Muito, muito obrigado. Sou seu fã e o Procon está em boas mãos. Torcemos sempre pelo seu sucesso. Muito obrigado e felizes os seus alunos que vão lhe receber agora. Muito Amém. obrigado de coração. Um abraço. Valeu. Tchau. Eu continuo por aqui. Obrigado. Até logo. Eu já tinha aí com o Dr. Capês combinado esses 30 minutos, ele me deu mais 5, 6 minutos. Ele não tinha horário na agenda e abriu essa exceção para o programa. Eu fiquei bastante feliz. Eu queria dizer a todos vocês que foi uma honra recebê-lo. Dizer que a gente vai procurar fazer outra live com ele. Eu vou tentar de novo deixar passar mais um tempo e voltar para a gente falar mais disso. Essa coisa que ele colocou da escola, que ele criou a escola dentro do Procon, uma escola de estudos de direito do consumidor, é uma iniciativa brilhante, porque se a gente passa pela educação, a gente precisa de educação em todos os sentidos. A gente precisa de educação nesse país. E a educação no Procon, a educação para o consumidor, ela faz com que a gente consiga, ao longo do tempo, separar o joio do trigo. A gente tem consumidores que criam situações para se beneficiar, e aí prejudica o fornecedor. E com educação a gente mostra para esse consumidor que esse não é o caminho. Da mesma forma que com educação a gente mostra para os fornecedores que o consumidor precisa ser respeitado. Para a Enel, como ele falou, eu também chamava de Enel, para a Enel, para a Comgás, o pessoal está reclamando da Comgás, para os fornecedores de serviço público, para as empresas de internet, foram 120 mil reclamações só de empresas de venda na internet. Então, é importante que a gente tenha educação. O programa de hoje vai ser mais curto, a gente teria aí mais alguns minutos. E aí eu queria, se alguém tiver pergunta que eu puder responder, eu estou à disposição. Não é minha área de atuação, mas a gente atua também na área de consumidor. E eu queria dizer a vocês que a gente tem um mês de agosto muito, muito produtivo. A gente já está com as lives todas de agosto fechadas. A gente recebe no próximo dia 12 o Cagé, eu chamo de Cagé, que é o presidente nacional do CESA, que é o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, e a gente vai falar da diversidade nas sociedades de advogados. No dia 19, eu recebo o Dr. Maurício Januzzi, que é presidente da OAB do Butantã. Esse assunto é interessantíssimo também. O Dr. Januzzi é especialista em direito do trânsito, e no dia 19 a gente vai falar bastante de trânsito, de como é que está o Detran, como é que estão as coisas todas. Recebo no dia 24 o vereador Daniel Anenberg, um vereador de São Paulo,
ele foi presidente do Detran e foi o idealizador do Poupa Tempo, que vai falar de cidades inteligentes no dia 24. E no dia 26 eu recebo o Dr. Ricardo Monteiro para falar de direito imobiliário, que são os assuntos também que estavam me cobrando. Inclusive o César acabou de fazer uma sobre direito imobiliário. Ela vai ser no dia 26. Então, na semana do dia 24, a gente faz na segunda-feira, excepcionalmente, com o Dr. Daniel Annenberg, que também não tinha, com o vereador Daniel Annenberg, que também não tinha horário na agenda, então a gente adaptou para segunda-feira. E aí, na quarta-feira, dia 26, a gente faz com o Dr. Ricardo Monteiro, que é especialista em direito imobiliário. Então é isso, gente. Agradeço a todos vocês. Reitero meu agradecimento ao Dr. Fernando Capês e a toda a sua assessoria, a Fábia, que me atendeu muito bem desde o início. Dizer que a gente tem agora, com ele à frente do PROCON, a possibilidade de utilizar bastante o PROCON. E vocês, tanto empresários, comerciantes e consumidores que estão assistindo, prezem sempre pelo bom senso, pelo equilíbrio nas relações. O momento de pandemia não passou, a pandemia não acabou. A situação é complicada, é complexa para todo mundo, não só para consumidor, mas para fornecedor, para o dono da empresa, para quem está com o seu comércio fechado. Vinícius está aí nos assistindo, para quem tem construtora. Coisa está complicada para todo mundo. Então, não é momento de levar nada a ferro e fogo. É momento de equilíbrio, é momento de relação consensual, de buscar acordo, judiciário travado. Nem sempre uma briga judicial dá aquilo que a gente quer. Eu sou favorável sempre à conciliação, à negociação, à mediação. Tentem resolver os conflitos na base da conversa. Nem sempre é possível. Mas, não sendo possível, busquem o judiciário. O judiciário está aí para isso também, para entregar a paz social. Busque o judiciário. Mas antes, tente renegociar, pense, se coloque no lugar do outro. A gente está precisando bastante disso, de se colocar no lugar do outro, de imaginar como é que seria se ao invés de ser o consumidor, eu fosse o fornecedor. E o inverso também. Como é que é o consumidor que compra e eu não consigo entregar? Qual que é a situação disso? Vamos tentar utilizar isso um pouco mais e fazer do dia a dia fazer do dia a dia uma coisa um pouco mais consensual, ter conscientização, ter consciência, ter respeito pelo próximo, tratar as coisas com um pouco mais de seriedade, tratar as coisas com um pouco mais de planejamento, tratar as coisas com respeito, ter educação. Todas as relações passam por esses preceitos básicos, de se colocar no lugar do outro, de equilíbrio, de bom senso, de respeito. Se a gente conseguir tirar da pandemia algumas lições, com certeza seremos melhores. Seremos melhores não só enquanto cidadão, mas seremos melhores para nós mesmos, no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo de amigos, no nosso trabalho, nas nossas empresas. Essa é a ideia. A ideia é que da pandemia a gente consiga tirar coisas produtivas. Tanta gente perdendo a vida, né? A gente tem uma média de 1.000 pessoas morrendo por dia. Não pode ser em vão, né? Que a gente honre essas pessoas que perderam a vida, mudando a nossa maneira de ser. Que a gente possa prestar a nossa homenagem a tanta gente, tantas famílias destroçadas pela pandemia, que a gente possa prestar a nossa homenagem mudando a nossa maneira de ser, mudando a nossa maneira de se posicionar diante do próximo, mudando a maneira de se posicionar diante do outro, que a gente possa aprender com tudo isso e que a gente possa ser mais forte na nossa empresa, que a gente possa ser mais forte no nosso trabalho, que a gente possa ser mais forte na nossa comunidade, mais forte na nossa família, que a gente consiga evoluir enquanto ser humano, independente da religião, mas falando de religiosidade, que a gente tenha religiosidade para sair desse momento difícil muito melhores do que a gente entrou. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Eu, pelo menos ao longo dos meus 52 anos, nunca imaginei que pudesse passar por isso. E todos nós estamos passando, né? Eu aqui, em qualquer lugar do mundo, todo mundo está passando por isso. Então, que sirva para que a gente aprenda, que a gente tenha uma evolução, que o mundo evolua, que o ser humano evolua, que cada um de nós consiga evoluir.
e que a gente toque a vida, não pare a sua vida, tome todos os cuidados, use máscara, passe álcool gel, tome cuidado, saia só se for necessário, mas vamos respeitar o próximo. Não pegar a Covid não é só se proteger, é você proteger o próximo, porque se a gente não pegar, a gente não dissemina, e não disseminando, eu não contamino o próximo. Então vamos ter consciência, é um momento de consciência. Não é só porque você é jovem, forte, atleta, que você pode pegar. Porque se você pegar, a chance de você contaminar um idoso, uma pessoa do grupo de risco, existe também. Então vamos ter consciência. Não é porque o jovem morre menos que ele precisa desrespeitar quem está no grupo de risco. É isso, gente. Que fique esse recado. Vamos ter consciência. Vamos usar a cabeça. Respeito ao próximo. Vamos respeitar a pandemia, não precisa ter medo dela. Mas vamos ter respeito. Ninguém vai morrer se cuidar. A gente vai morrer se não se cuidar. Mas se a gente se cuidar, se a gente evitar aglomeração, se a gente puder deixar o rolezinho para depois, se a gente puder cuidar, pensando não só em si próprio, porque eu conheço muitas pessoas, amigos próximos, que não têm medo. Não tenha medo da pandemia, ótimo, que bom. Que bom que você não tem medo, mas respeite quem tem medo. Respeite quem é do grupo de risco. Respeite o comerciante do seu bairro. Compre no comerciante do seu bairro. Respeite o mercado pequeno. Respeite a oficina mecânica pequena, ao invés de levar numa grande rede. A grande rede consegue sobreviver, o pequeno não. Então vamos mudar, pelo menos nesse momento. Vamos ajudar quem está mais próximo. Ajuda o idoso do seu prédio que não pode sair. Ajude alguém do seu condomínio. Ajude quem está mais necessitado. Ah, mas é uma política só do dar. Não é um momento que não dá para pensar se isso é assistencialismo ou não. É um momento que se a gente que tem condição e que tem consciência não ajudar, muita gente, além de correr o risco de pegar Covid, vai morrer de fome, vai passar necessidade. Então vamos nessa linha do comprometimento, do compromisso, na linha de fazer o mundo melhor, de ajudar o próximo. Eu tenho falado bastante disso nesse final de live, aproveitando que o tema ficou livre, porque eu acho que eu tenho obrigação, por ser um privilegiado, tenho obrigação de passar isso para vocês. A live vai ficar salva. A gente tem tido, para minha felicidade, em torno de 300 visualizações. Então, são 300 pessoas formadoras de opinião que podem mudar a maneira de enxergar. Então, é essa a ideia. É que a gente se cuide, que a gente respeite o próximo, que a gente tenha mais compaixão, que a gente tenha mais amor, para que a gente não tenha que ver um artigo no jornal, como eu vi, que o título dizia assim: Brasil perde a luta para o Covid e liga o dane-se. Ou seja, a gente não tem as autoridades olhando para o mesmo caminho. Cabe a nós olharmos um para o outro. Cabe a nós mudarmos essa situação. Vai passar, vai ter vacina, não tenho a mínima dúvida, vai passar, com certeza vai passar. Muita gente vai sair melhor do que entrou. Eu tenho clientes e a gente tem conhecimento, muitas empresas estão ganhando muito dinheiro, vão sair mais fortalecidas, mas muita gente do pequeno comércio vai quebrar, vai fechar as portas. A gente já fala em 25 milhões de desempregados. Quer dizer, a gente tinha 12 milhões e o país não andava bem. Quando a gente começou a engatar, vem a pandemia. A gente fala em 25 milhões de desempregados. Então, se a gente não criar essa corrente do bem, essa corrente positiva, essa corrente de positividade, a gente não vai conseguir ter um país melhor, ter uma cidade melhor. E se eu não tiver segurança, se eu não tiver uma condição do meu semelhante, do meu bairro, da minha rua, da minha cidade, do meu condomínio melhor, não adianta nada eu ter, porque eu não vou poder usar. É óbvio que a violência vai disparar, não tenho dúvida, porque se a pessoa está desempregada, se a pessoa não tem recurso, é óbvio que a violência vai aumentar. E se o Estado está se descapitalizando tanto em algumas atitudes corretas e outras não quero entrar na questão política, mas se a gente está gastando tanto dinheiro, a gente precisava da reforma da Previdência, porque o déficit estava estourado, a gente gastou não sei quantos bilhões para tentar segurar um pouco o problema da pandemia. É óbvio que o Estado também não vai poder investir, que a gente vai passar por um momento de crise,
mas vamos transformar essa crise, vamos sair mais forte, bora para cima, galera, vamos para dentro do negócio, vamos quebrar tudo e vamos em frente. Não percam esse olhar de abundância, esse olhar de crescimento, de prosperidade. Bora lá, vamos fazer a nossa parte e vamos crescer todo mundo junto, ajudando o próximo, desfrutando daquilo que a gente conquistou. Ninguém está aqui para defender o socialismo dos outros. Não, vamos usar quem trabalhou, quem batalhou, quem tem a sua casa, quem tem o seu carro. Vamos usar, mas vamos olhar para o próximo, vamos ajudar também, porque senão fica sem sentido você usar. Você vai viver numa bolha, e aí você vai criar um mundo de bolha para os seus filhos, você vai criar um mundo de bolha para os seus netos. Não passa por aí, né? Passa porque quanto mais eu tiver uma sociedade desenvolvida, quanto mais eu tiver equilíbrio, quanto mais eu aproximar os dois lados, as duas pontas, mais eu consigo viver em abundância, mais eu consigo desfrutar daquilo que eu conquistei, mais eu consigo desfrutar da minha família com tranquilidade. Eu acho que passa por aí. É isso aí, Scavone, reclamar menos e fazer mais. Passa pela esperança, precisa reinventar, como disse o Vinícius, novas oportunidades. Eu acho que passa por vários aspectos que estão sendo comentados, mas passa principalmente por uma mudança interna de consciência. Passa por uma mudança de cada um. Mude para mudar o mundo, né? Mude para melhorar o mundo. A mudança começa dentro de cada um de nós. Toda grande jornada, toda grande estrada e todo grande caminho teve o primeiro passo, né? A gente tem vários exemplos de empresas que hoje são líderes mundiais que começaram na garagem de casa. A gente tem vários exemplos de pequenos que se tornaram grandes. Se você quer ir a algum lugar mais rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá junto com alguém. Vá acompanhado, vá de mão dada, divida, compartilhe. E, na verdade, isso aqui não é uma live de autoajuda, tá, gente? É que eu me empolguei. Eu acabei me empolgando, mas não é uma live de autoajuda, não. É que eu me senti na obrigação de passar essa mensagem, até porque são pessoas queridas que estão aí nos assistindo. Grande Rodrigo Molar, beijo no coração. São pessoas queridas e eu acho que, por obrigação, eu queria passar esse recado. Que a gente tem que seguir, cabeça erguida, fé. Se Deus quiser, todos nós sairemos mais fortes dessa. Para aqueles que, infelizmente, perderam algum ente querido, não percam a fé, não percam a esperança. A vida tem um fim, a gente só não sabe quando é. Todos nós, um dia, deixaremos de estar aqui, cada um dentro da sua crença e da sua religião, acredita em alguma coisa, mas não sou poeta, não. Mas enquanto a gente está aqui, eu acho que a gente tem que agradecer, ter gratidão, gratidão por um novo dia, gratidão pelo prato de comida, gratidão pela família, gratidão pelos amigos. E se alguém tiver sem alguma dessas coisas, não perca a esperança. Vá em frente, busque, vá atrás. Eu ouvi dizer que o universo tem abundância para todos nós. Basta a gente ter pensamento positivo. Então, acredite na prosperidade. Acredite que vai dar certo. Faça, trabalhe, arregace a manga. Vá para cima. Nada cai do céu. Só chuva. E olhe lá. Algumas outras coisas também. Mas depende de cada um de nós. Faça a sua parte. Gente, é isso. Já falei bastante. O doutor Lauro tem até hipótese de talvez não haja morte nessa hipótese. Ok. A gente respeita aí todas as visões, todas as religiões, mas o recado que eu quero dar é esse que eu já dei. Bora lá. Vamos para cima, gente. Vamos para cima. Força, arregaça a manga, trabalha, ajuda, faz sua parte. O pior que pode acontecer é dar errado. E se você não fizer nada, já deu errado. Se você fizer tudo certo, a chance de dar errado é pequena. E se der errado, faz parte. É porque não tinha que ser.
Aí você bota a cabeça no travesseiro e diz, eu fiz minha parte, paciência. Agora, eu conheço poucos casos de pessoas que fizeram a sua parte, que arregaçaram a manga, que foram para cima e que não deu certo. Porque talvez não dê certo naquilo que a gente imagina que seja o que tenha que dar, né? Mas talvez dê certo no propósito que existe para cada um de nós, né? Talvez o propósito não seja aquele que eu espere, talvez o propósito não seja aquele que a gente imagina, mas tem um propósito com certeza. Então sempre dará certo. É isso, gente. Falei demais, me empolguei. Não percam as lives desse mês. Eu preciso de vocês, porque sem vocês eu não consigo convidar o Capês, porque ele não viria, apesar de ser um amigo. Eu não conseguiria convidar as pessoas que estão vindo. Todas elas são importantes, desde o primeiro programa, todos que passaram por aqui, todos que vão passar. O projeto de 1000 lives não acabou. A ideia é ficar velhinho fazendo live. Com o decorrer do tempo, a gente vai verificar se ela é semanal, se ela é quinzenal, se ela é mensal, mas eu não pretendo parar com as lives. Agradeço a todos os meus clientes, do seu Francisco, que está aí, outras pessoas todas que eu vi. Agradeço aos clientes, aos amigos, à minha família, que está toda aí, ao pessoal da Cotrasp, grande cooperativa, eu sou um defensor do cooperativismo. Todos aqueles que eu não falei o nome, me perdoem, mas eu conto com vocês nessa aliança para que a gente prossiga junto e que a gente seja feliz. Ser feliz é uma obrigação. A gente... Ô, Fernanda, eu não posso chorar, para com isso. Que Mané ama muito, eu não posso chorar. Gente, é isso. Ser feliz é uma obrigação, gratidão é uma obrigação. Seja grato pelo que você tem, seja grato por tudo aquilo que você já conquistou, seja grato por tudo aquilo que você vai conquistar. Agradeça a cada dia. E é isso. Não deixe para dizer te amo depois. Então, você que está acompanhado aí agora, diga eu te amo, abrace, agradeça, liga para o seu parente. Você que está brigado com alguém, não vale a pena. Não vale a pena brigar, não. O tempo passa, as pessoas morrem. Eu tenho 2 experiências na minha vida que me dizem que as pessoas morrem e podem morrer de uma hora para outra e você não tem a oportunidade de falar eu te amo depois. Eu amo todos vocês, os meus amigos, a minha família, os meus seguidores, e a gente... Olha que eu vou chorar mesmo. Hein? E a gente está junto. Gente, obrigado de coração. É isso. Conto com vocês. Não me abandonem. Bora lá, vamos para cima. E hoje tem Palmeiras, hein? Bora para dentro do timão. Hoje tem Palmeiras. Nada de Corinthians aqui, hein? É isso aí. Vou dar meu palpite do jogo hoje, hein? 3-0 para o Palmeiras. Bora lá. Scavone faz uma live todo domingo ao meio-dia. Eduardo Scavone. Todo domingo, meio-dia, ele faz uma... ele faz uma live. Consegui chegar ao final. Acabou de notificar aqui. 1 minuto e 32 segundos para acabar. Gente, é isso. Dá-lhe porco. Todo mundo forte. Saiam dessa live melhor do que vocês entraram. Bora lá, vamos quebrar tudo. Beijo no coração de cada um de vocês. Tamo junto. É isso. Campeão paulista. Primeiro campeão mundial. 1951. Bora lá. É isso. Trabalho, força, foco, fé e gratidão. Beijo, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Semana que vem tem mais. Valeu. Agradeço a todos que compartilharam e me ajudaram a divulgar a live. Valeu. Agora eu vou. Fui. Obrigado. Me empolguei. Desculpa aí pelo excesso de live. Valeu, gente. Obrigado de coração. Agora eu tô indo. Valeu. Obrigado.